Olá, pessoal! Essa videoaula vai ser um breve overview do que a gente vai fazer nessa playlist, que vai ser essencialmente série de potências e método de Frobenius. Mas para saber qual dos dois vai usar, por exemplo, os dois são bem parecidos quando a gente olha por conta, por cima. Só que o método de Frobenius tende a ter muito mais contas, série de potências e menos contas. Por outro lado, o método de Frobenius, a gente consegue resolver alguns casos singulares. Então, um pouquinho mais amplo. Mas série de potências muitas vezes não resolve. Então, a gente tem que saber qual que vai usar um pouco, então a gente vai classificar, pelo menos, os pontos críticos da EDO. Os pontos singulares, mais precisamente. Ponto crítico não. Então, o que nós temos? Considero uma EDO, vou trabalhar com segunda ordem, com esse rosto aqui. E a gente vai trabalhar com uma EDO com esse rosto aqui. E que eu vou pedir que A, B, C são funções analíticas, para poder trabalhar com séries de potências. Funções analíticas é aquela que a série de potências converge para a própria função. Particular sem infinito. E o que acontece é o seguinte, quando a gente quer trabalhar, lembra que quando a gente quer discutir qualitativamente alguma coisa, de teorema de existência, unicidade, toda essa brincadeira, a gente trabalha com um coeficiente líder igual a 1, ou seja, não zera. Só que algumas vezes, várias aplicações, o coeficiente líder não é 1, de vez em quando zera. Um exemplo é quando é a equação de Cauchy-Euler, que aqui parece um x ao quadrado. Mas enfim. E agora eu pego um ponto x0 pertencente aos reais aqui dentro. E aí x0 pertencente aos reais a gente classifica em duas categorias. Ou regular ou singular. Vai ser regular dessa EDO aqui em cima, se o coeficiente líder, A de x0, é diferente de zero. Ou seja, eu posso dividir tudo por A de x, que tudo fica bonito. Mas vai ser um ponto singular da EDO se A de x0 igual a zero. Ou seja, se dividir tudo por A de x não fica legal. Não está mais no domínio aqui, muitas vezes. Um ponto importante para dizer sobre esse conjunto singular, que eu não quero entrar em tanto detalhe, é o seguinte. Claro, por exemplo, se eu pegar essa equação aqui, tá, vamos supor que é toda regular, e multiplico toda ela por x. Então agora o zero fica sempre um valor singular? Então, tem um problema que a gente pede uma condição técnica, e a condição técnica é que o MDC entre A e BC seja igual a 1. Só que enquanto eu estou trabalhando com condição função analítica, eu não quero entrar em tanto detalhe. Dá para ver na cara quando a gente está roubando ou não, digamos assim, nesse sentido. Então, ponto singular, é dito singular, isso aqui acontece. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? No caso do ponto singular, a gente quer ter uma discussão qualitativa. Então, o que eu faço? Trabalho com coeficiente líder 1. É qualitativo. Na hora de fazer conta, assim. Na hora de olhar qualitativamente, assim. E eu vou escrever agora essa EDO desse jeito. Então, P é B sobre A e Q é C sobre A. Igual a zero. Então, agora a gente vai classificar o ponto singular. Ou seja, estou supondo que o A de x0 é zero. Vamos separar em duas categorias, regular e singular. Vai ser regular se acontece essa condição aqui. Se eu multiplicar por x menos x0, essa brincadeira aqui, essa P de x, ela é finita, o limite existir é finito, e o Q de x eu multiplico por x menos x0 ao quadrado, o Q de x igual a m. Para explicar de onde veio essa condição, essencialmente é uma condição técnica. Não tem motivo geométrico, não tem motivo computacional mesmo. A pessoa que fez a conta, baixou a cabeça, olhou, para as contas darem certo, se somente se, que é o método de Frobenius, isso aqui acontece. Senão, não tem método nenhum que funcione e pelo meu método de Frobenius não cabe ali bem. E é irregular, caso não seja regular. Então, antes de tudo, eu vou fazer alguns exemplos, que é ponto singular regular. Eu vou trabalhar no caso zero mesmo. Por exemplo, se eu trabalhar com essa EDO aqui, todos os pontos são regulares.
Se eu agora botar um x aqui, todos os pontos são regulares com exceção do zero, que é singular. Só que esse ponto, quando a gente transforma nesse jeito aqui, nós percebemos que o p de x, o limite vezes x é zero, e se eu multiplicar por x ao quadrado vezes isso, também o limite quando x tende a zero é zero. Então esse ponto aqui é singular regular. Se eu trocar por x ao quadrado, então a gente percebe que está piorando um pouco a singularidade. Quando eu levo ao quadrado, tem uma multiplicidade de 2 ali, então piora. Mas no caso, quando a gente passa para esse exemplo aqui, desse jeito, p de x sobre q de x, novamente x ao quadrado, esse ponto aqui é singular regular. Se eu trocar agora por x ao cubo, então aqui fica x ao quadrado, x ao cubo. E a gente percebe que esse ponto aqui é irregular. Por quê? Porque quando eu multiplicar por x aqui, o limite não existe, vai para mais infinito. Ou para menos infinito, não existe. E aqui também, por x ao quadrado. Note que se eu multiplicar por x ao quadrado aqui fica x. Então esse limite x vezes isso existe, mas aqui não existe. A gente diz que o ponto é singular irregular também. Os dois têm que ser finitos. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar no zero, mas é mais fácil de ver, muita notação. Só que agora eu vou fazer o resumo disso. O resumo de ataque do problema vai ser o seguinte. Se x0 é um ponto regular, o método que a gente vai resolver, séries de potências. Aí o que seria série de potências? Fazer esse somatório aqui, e onde o AN é determinar, a gente vai fazer fórmulas de recorrência, um monte de coisas aqui. Se x0 pertencente a R é um ponto singular regular, método de Frobenius, que essencialmente lembra um pouco série de potências, só que tem mais um grau de liberdade aqui dentro. E AN e R a determinar. Aqui tem um pouco mais complicado, vou fazer um resumo em outra videoaula, quando eu fazer especificamente o método de Frobenius. No princípio, no começo a gente vai se especificar aqui. E se for ponto singular e regular, se vira. Não tem método a princípio, não vou nem tratar esse caso aqui. Não funciona o método de Frobenius, não funciona o que eu vou ensinar aqui. Até tudo que foi ensinado, nada funciona. Lembra que eu não tenho, muitas vezes a EDO que aparece, eu não tenho uma solução qualquer. Não tenho método para caçar solução. Série de potência, método de Frobenius é um método para caçar solução. Se não caçar nenhuma, não tem redução de ordem, não tem variação de parâmetros, não temos nada. Tem que ter uma, pelo menos. Então, caso aqui seja ponto singular e irregular, não temos nada. Vamos resolver. Então, o que a gente faz? Não resolve? Claro que não. Quem for engenharia não resolve. Se vira. Vai ter que resolver de algum jeito. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.